Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim: Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos, e salmodiando ao Senhor vosso Deus, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nós vamos falar aqui sobre alguém cheio do Espírito Santo, ou discernir alguém que está verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Como é que é a vida dessa pessoa? A gente precisa entender que nos capítulos anteriores, Paulo aborda a unidade da fé. Paulo fala de uma vida nova em Cristo. Paulo fala para os cristãos que eles não poderiam mais, eles não vivem agora mais no paganismo. Então, ele faz a comparação no capítulo 5, ele usa o vinho e o Espírito. Ele faz um contraste aqui e ele quer falar das ações de alguém embriagado pelo vinho e de alguém embriagado ou cheio do Espírito Santo. A gente conhece as ações de alguém que está embriagado pelo vinho. A gente sabe os problemas e os danos que o vinho pode causar a uma família. Alguém que está embriagado pelo vinho, a mente, as ações dele está dominada pelo vinho, pela embriaguez, tomada pela embriaguez. Não sabe quantos problemas deu em casamentos, pai com filho, filho com pai, com esposa, marido. A gente sabe suicídio, morte, a gente sabe o problema e os danos de alguém embriagado pelo vinho. Então Paulo está querendo dizer, não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas se encha do Espírito, sejam controlados pelo Espírito Santo. Deixe que ele agora tome conta das suas ações. Haja pelo Espírito Santo. Se reúnam, cante, salmodiem o Senhor, no temor, em nome de Cristo Jesus, sujeitando-os uns aos outros, suportando uns aos outros. É o que o apóstolo Paulo vai falar. Então, alguém de fato cheio do Espírito Santo vai ter o fruto do Espírito. E as pessoas associam alguém cheio do Espírito Santo com movimentos estranhos, só com manifestações. Não digo que não aconteçam as manifestações sobrenaturais. Acontecem as manifestações sobrenaturais. Mas isso está no controle de Deus, do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que obedece à palavra de Deus. Tanto que Paulo vai falar em Colossenses 3,16, que habite ricamente dentro de vós a palavra de Deus. Ou seja, para Paulo, ter a palavra de Deus dentro da pessoa, dentro de mim, dentro de você, é ser cheio do Espírito Santo. É a mesma coisa que ser cheio do Espírito Santo. Obedecer a palavra de Deus é obedecer a Deus, é fazer a vontade do Espírito Santo. E a gente vai ver isso no livro de Gálatas 5:16 em diante. Paulo vai falar sobre andar no Espírito, sobre o fruto do Espírito, no versículo 22. Ele vai falar sobre a vontade da carne. Ele vai dizer as obras da carne ali. Ele vai falar até mesmo sobre a bebedice. É o que Paulo está contrastando aqui. O vinho com o Espírito. Quando alguém está embriagado, no ápice da embriaguez pelo vinho, ela perde o controle, ela é descontrolada. Mas alguém que está cheio do Espírito Santo está sendo controlada pelo Espírito Santo. Alguém que se embriaga pelo vinho, olha que contraste forte. Se descontrola, perde o controle. Mas alguém cheio do Espírito Santo é controlada pelo Espírito. As ações dela, a vida dela é controlada pelo Espírito Santo. É isso que acontece. E as pessoas associam espiritualidade com aqueles shows que acontecem, com aquelas performances que acontecem. Mas o que a gente deve observar, deve medir a espiritualidade de alguém, é se essa pessoa ela ama a sua família, ama a sua esposa, ama o seu filho. Se o filho obedece os pais, ama os seus pais. É a conduta da pessoa. Alguém que está cheio do Espírito Santo tem os frutos. Mansidão, temperança. E principalmente o domínio próprio. Então, aonde tem um descontrole, aonde tem confusão, o Espírito Santo não está presente. Isso é fato. Porque o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos controla. E a gente precisa entender isso. Infelizmente, hoje as igrejas, de modo geral, não têm instruído de fato, como a Bíblia diz. Não tem passado esse ensino de ter, de fato, o Espírito Santo. Eles ligam mais a algo espiritual, a algo sobrenatural. Dando exemplo de Atos, capítulo 2, quando a igreja recebeu o Espírito Santo. Aí
Eu vou dizer a você, quando a igreja recebeu ali em Atos, estava dentro daquela casa que ficava fora do templo, e estava todo mundo assentado. Estava todo mundo sentado. Não tinha movimento algum, alvoroço algum. A Bíblia diz que, de repente, veio um som como de um vento veemente e encheu toda a casa. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em idiomas, em outras línguas. Eles foram cheios enquanto estavam assentados. Então, o movimento, essas performances, esses shows, não quer dizer que a pessoa é espiritual, não quer dizer que aquilo é Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. Porque a igreja, de fato, os 120 estavam assentados. E de repente aconteceu. De repente, por quê? Porque eles não estavam esperando, eles não sabiam o momento certo, a hora certa. E o Espírito Santo desceu quando quis, quando Deus quis. Então não está no nosso controle esse mover, essas ações. Acontece o sobrenatural, acontece o mover de Deus. Eu acredito no poder de Deus, no sobrenatural de Deus. Mas de acordo com a sua palavra. Veja bem, eles começaram a falar em idiomas. Isso significa que o Espírito Santo os capacitou. Ele trouxe o dom. A Bíblia diz que ele dá conforme a necessidade, o Espírito Santo. E a necessidade ali era que, ali, naquela festa que estava acontecendo, de Pentecostes, viam pessoas de todo mundo ouvir a palavra de Deus e havia falta, um problema de comunicação. Quando o Espírito Santo desce, ele capacita os 120, e os 120 começam a falar em outro idioma. Tanto que o pessoal que estava ali ouvindo fala, eles não são varões galileus? Como é que nós ouvimos eles falar em nossa língua nativa? O Espírito Santo capacita. Então, o Espírito Santo ele veio para capacitar a igreja. E as pessoas estão colocando atos, bizarrices na conta de Deus, do Espírito Santo, fazendo um escárnio, fazendo um escândalo para a obra de Deus. E a gente precisa entender isso. É que o Espírito Santo veio capacitar a igreja, veio conduzir a igreja, veio direcionar a igreja através, sim, do sobrenatural também, mas através, principalmente por sua palavra. Principalmente, Deus revela a sua vontade por meio da sua palavra. Isso de fato, isso que foi ensinado por Cristo aos apóstolos, que lançaram as bases, os fundamentos do evangelho para a igreja, para o povo de Deus. É isso que a gente precisa entender. Tem um pastor que contou uma experiência e a gente precisa discernir isso. Alguém que está no espírito, está cheio de Deus. E um rapaz chegou ao pastor e falou, pastor, poxa, a minha esposa, ela não é cristã, mas ela me ama, eu a amo também, a gente consente estar junto. Eu me converti, ela não se converteu ainda, mas eu creio. Só que veio alguém entregar uma profecia para mim, uma suposta profecia, falando que Deus ia me dar uma varoa, alguém espiritual, uma pessoa cristã. Então, nesse caso, eu teria que separar da minha esposa, né, pastor? O pastor, não, a gente precisa resolver isso biblicamente, de acordo com a Bíblia, que é a vontade de Deus. O que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7? Se o varão, ou homem, ou até mesmo uma mulher, crente, estiver com a sua esposa, o seu esposo for descrente, não for cristão, e os dois consentirem ficarem juntos, fique com a sua esposa, fique com o seu esposo. A intenção não é separar, não é ver casamentos acabando. Infelizmente, o que a gente vê hoje é orientações sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, orientações de achismos, não obedecendo o que Deus deu. E, infelizmente, a gente vê pessoas se frustrando, pessoas revoltadas, até mesmo com a igreja. Por quê? Nosso dever é pregar a palavra de Deus, é entender o que é espiritualidade, o que é entender o que é o Espírito Santo. Ele veio capacitar, ele veio dirigir, conduzir. Isso que Paulo está falando. Enchei-vos do Espírito, sejam controlados pelo Espírito Santo. Teve um pastor com uma experiência que ele contou, que ele iria pregar, ia fazer uma sequência de pregações no domingo em uma certa igreja. Só que quando chegou aquela semana que ele iria iniciar as pregações, ele se sentiu mal, ele passou mal. Ele até mesmo pensou em ligar para o pastor e falou, pastor, não tem como ministrar a palavra. Só que ele foi melhorando, não melhorou 100%, mas foi. Chegando lá, o culto estava cheio. Ele falou que não tinha um sermão preparado, porque durante a semana ele estava passando mal. E ele pregou, ele lembrou a mensagem de Mateus sobre, se você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa com você, vai até ele se reconcilie. Depois oferte. Então ele pregou a importância da reconciliação entre irmãos. Foi isso que ele pregou. Ele pregou cerca de 10 minutos. O menor sermão da vida dele. 10 minutos. E às vezes as pessoas acham que não é o suficiente. Então ele se sentou, o pastor foi dar as considerações finais.
pastor falando, alguém se levantou a mão e falou: pastor, eu quero pedir perdão ao Senhor, eu quero confessar o meu pecado. Daqui a pouco outra pessoa se levantou: quero confessar meu pecado. Sabe o que estava acontecendo? A ação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Deus estava no controle. Não tinha movimento, alvoroço, algum tipo de show. A mensagem foi 10 minutos. Pessoas foram quebrantadas, confessaram o pecado. Isso é controle do Espírito Santo. Isso é ter o Espírito Santo. E às vezes a gente quer só viver no sobrenatural. No final, o pastor, depois de ter acabado aquilo tudo, as pessoas terem se arrependido do seu pecado, ele iria pregar no domingo seguinte. E ele falou: poxa, eu já sei que eu vou pregar, essa mensagem foi forte. Quando ele foi pregar a mesma mensagem no domingo seguinte, ele pregou, não aconteceu nada. E ele ali tomou por experiência que o controle de todas as coisas, se é o Espírito Santo é quem controla, tudo está no controle dele.